Eu quero dizer um negócio para vocês. É claro que o futebol europeu ele tem uma posição privilegiada. Primeiro, porque tem uma economia mais forte do que a nossa. Segundo, porque tem clubes que são melhores administrados e têm muito mais dinheiro do que os nossos. E isso permite, principalmente depois da Lei Bosman, nos anos 90, que não haja um limite de nacionalidade, o cara pode tirar um passaporte lá de um país europeu e ser considerado comunitário. Isso mudou o rumo do futebol e concentrou as forças, né, no futebol europeu, porque antigamente um clube de um determinado país poderia ter no máximo 3 jogadores. Chegou uma época que eram 2 jogadores estrangeiros por cada equipe. E a Lei Bosman mudou tudo isso, né? Ela acabou abrindo as fronteiras e levando a possibilidade de contratar muitos jogadores de várias nacionalidades. Então, o futebol europeu concentrou toda a força. E aí eles vêm buscar, muitas vezes, na América do Sul, muitas vezes, na América do Sul, os nossos grandes talentos ainda bem jovens. Fazem isso também na África, na Ásia. O futebol está cada vez mais globalizado, né? Na América do Norte, na América Central. Mas a América do Sul continua sendo o grande celeiro de craques do futebol. Então eles vêm, buscam esses jogadores, eles têm essa vantagem econômica, eles conseguem formar verdadeiras seleções mundiais, né? Mas o nosso futebol, gente, da América do Sul, num geral, ele tem times muito fortes e times que agora nós estamos conseguindo ter um parâmetro melhor de comparação. Por quê? Como na América do Sul existe uma elite, né? Qual a elite hoje do futebol da América do Sul? Flamengo vem ganhando muitos títulos. Palmeiras vem ganhando muitos títulos. O Botafogo no passado beliscou, né? Mas assim, nós temos times que se destacam mais nesse momento. Times que são mais fortes. Na Europa acontece a mesma coisa. Só que a Europa tem os mais ricos entre os ricos. E eles conseguem sempre trazer os melhores jogadores do mundo. Então, Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool, Manchester City, são equipes com um poder econômico muito grande e não há dúvida que eles são melhores. Mas e o restante? Um grande exemplo disso que eu estou falando vai acontecer na sexta-feira. Vai ser um jogo bem interessante para a gente medir o potencial do nosso futebol, porque o Flamengo hoje é o time que tem mais dinheiro de faturamento fora da Europa, é o Flamengo, e ele consegue montar um super elenco, ele consegue trazer um jogador do porte do Jorginho, já tinha trazido o Alexandro, já tinha trazido o Danilo, para incorporar um elenco que é considerado o melhor da América do Sul. Então nós vamos ter um time top da América, que é o Flamengo, contra um time grande da Europa, mas que neste momento não faz parte desta elite do futebol europeu. O Chelsea, ele ganhou a Conference League, que é a terceira competição em importância na Europa. Ele tem uma grande equipe, mas o Chelsea hoje, no próprio campeonato inglês, a gente vê que nos últimos anos ele tem feito campanhas que o tem deixado um pouco afastado da briga pelo título. O Manchester City, o Liverpool dominaram inteiramente o futebol da Inglaterra, e ele passando por um momento de reformulação pós-Roman Abramovich, que era o dono do Chelsea, ele tem feito investimentos diferentes, contratando jogadores mais jovens. Então, hoje o Chelsea tem um grande time, mas não é um time de ponta da Europa neste momento. É bom frisar isso. Ele não é o Real Madrid, ele não é o Barcelona, ele não é o Manchester City, ele não é o Liverpool, ele não é o Bayern de Munique, ele não é o PSG, campeão da Champions, temos que incluir o PSG aí, né? E até mesmo a própria Inter de Milão, que foi finalista da Champions League. Neste momento, o Chelsea não é isso. E ele vai enfrentar a equipe mais forte da América do Sul, que é o Flamengo. Você pode falar o que você quiser aí.
Você que não é Flamengo. Ah, não é nada disso e tal. O Flamengo tem a equipe mais forte da América. Em termos de elenco, em termos de trabalho, de estrutura, de sequência. E agora ficou ainda mais forte com a chegada do Jorginho. O Flamengo é o time mais forte da América. E nós vamos enfrentar exatamente esse Chelsea. E nós vamos medir, mais uma vez, essa distância para o futebol europeu, né? Hoje tivemos um confronto de um europeu contra uma equipe poderosíssima da Ásia, o Al Hilal. Eu acho que fora da Europa, as duas equipes mais fortes do mundo são Al Hilal e Flamengo. São as duas que têm os melhores elencos. Você pega o time do Al Hilal, você vê ali Bono, goleiro que se destaca na seleção do Marrocos, um dos maiores do mundo, João Cancelo, Koulibaly, Renan Lodge, Rubem Neves, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, Al-Dawsari, que é o grande jogador árabe, Marcos Leonardo, é um grande time, e que agora está sendo dirigido pelo Simone Inzaghi. Então eu acho que Al Hilal e Flamengo, fora da Europa, são as duas equipes mais fortes desse Mundial. Mas nós temos visto coisas muito interessantes, como, por exemplo, o Fluminense ser melhor do que o Borussia Dortmund, o Palmeiras ser melhor do que o Porto, né? Já acabei de citar aqui o jogo Real Madrid Al Hilal. Olha, foi pau a pau, hein? Foi pau a pau, e o Real Madrid poderia ter vencido, mas foi um jogo forte. E aí vem aquele papo: os europeus estão em final de temporada, os europeus não estão motivados. Gente, eles não querem perder. Eles não vão aceitar essa desculpa de que nós estamos nem aí, nós estamos no final de temporada, nós estamos cansados. Eles não querem perder. O Boca Juniors estava vencendo o Benfica por 2-0, e quando o Benfica empatou o jogo com um jogador a menos em campo, foi uma loucura. Os jogadores do Benfica se abraçando, se agarrando, comemorando, parecia que eles tinham vencido o campeonato. Então isso aí é meio uma soberba europeia, um eurocentrismo de que nós somos superiores e não estamos nem aí. Se perdermos, perderemos porque não estávamos ligando. Se ganharmos, ganhamos porque somos os melhores. Eu acho, sinceramente, que a maior possibilidade mesmo do campeão da Copa do Mundo de Clubes é que seja um europeu. Mas, para mim, está muito claro. Eles podem até ganhar. Não sei se vão. Mas vão ganhar mais difícil do que eles imaginavam. Com mais dificuldade. É isso o que eu quero dizer. Os europeus, não todos, mas uma elite europeia que está aqui, ela realmente tem grandes times e que são melhores. O Real Madrid, o Bayern de Munique, é um time muito forte. O Manchester City é um time muito forte. E outra coisa, esses times contrataram muito para essa competição, fizeram questão de colocar os jogadores já nesta competição. Se eles não estivessem nem aí, não iam se esforçar para botar os caras na competição. O Cherki, grande jogador do Manchester City, acabou de ser contratado. Estava jogando. O adversário do Flamengo, o Chelsea, contratou vários jogadores. Gastou mais de 400 milhões de reais em contratações.